definir aqui e classificar as lesões por pressão. Então, o que é uma lesão por pressão? É um dano localizado na pele ou nos tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea. Por que geralmente? Porque no caso das lesões por dispositivos, elas estão sendo pressionadas, mas não estão sobre proeminências ósseas, como o catéter nasal, o catéter nasointeral, as meias elásticas, que podem promover uma lesão de pele, uma lesão por pressão, mas não numa proeminência óssea. Então, ela pode estar relacionada ao uso de um dispositivo médico ou outro artefato. Ela pode apresentar na pele íntegra e por isso ela é uma lesão e não uma úlcera, por isso que hoje nós não chamamos mais de úlcera por pressão, e sim lesão por pressão, porque no primeiro estágio eu ainda não tenho perda, né? E ela pode ser uma úlcera aberta ou pode ser dolorosa. A lesão ocorre em resultado da pressão intensa, como eu já expliquei no slide anterior, né? E ela pode também ter acontecido em combinação ao cisalhamento, que é quando o paciente escorrega no leito e promove aquela fricção e o cisalhamento local, ocorrendo perda de pele. A tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo microclima, pela nutrição, perfusão, comorbidades e pela sua condição. E aí a gente vai ter uma série de fatores. Pacientes diabéticos, né, que não têm a percepção sensorial está alterada, pacientes com perfusão diminuída por uso de drogas vasoativas, nutrição do paciente quando ele está em dieta interal, temperatura do paciente que vai mudar esse microclima, pacientes com hipertermia, né, ou pacientes com hipotermia, e a sua condição, se ele já está numa fase final de vida, em cuidado paliativo, ele pode apresentar skin failure, que é a falência de pele, onde a perfusão vai estar toda reorganizada para os órgãos nobres e a pele vai sofrer com isso. Então, aqui no estágio 1, como a gente tem aqui na primeira foto, eu tenho uma hiperemia não reativa, onde se eu apertar o dedo, se fizer o teste da perfusão, não há mais perfusão, ela não embranquece. Isso já me diz que há uma lesão, né, na epiderme, na derme. E por que que eu sei que é na epiderme e na derme? Porque ela está superficial e ainda é epidermiada. Quando eu tenho uma lesão tissular profunda, onde eu tenho esse estado, não há perda de epitélio, mas ela está mais arroxeada, isso me indica que ela já atingiu uma fase mais profunda, uma fase de vasos. Então, por isso que ela é uma lesão tissular profunda e essa é uma lesão estágio 1. Essa é a grande diferença. Nessa segunda foto, a gente passa por uma lesão estágio 2, onde eu já tenho perda do epitélio, perda da epiderme, a derme exposta, mas eu tenho um tecido de granulação limpinho aí. Essa é a classificação da estágio 2. Da estágio 2 para estágio 3, eu já vou ter tecidos desvitalizados, é isso que diferencia a estágio 2 da estágio 3. Ela ainda pode estar superficial, mas se ela tiver tecidos desvitalizados, ela já ganha essa classificação. E ela pode atingir camadas um pouquinho mais profundas, como tecido subcutâneo hipoderme, ou na lesão estágio 4, onde eu já atinjo camadas mais profundas de músculos e ossos expostos. Nós temos mais uma classificação, que é a lesão não classificável, lesão não estadiável, onde eu tenho uma casca preta descara em cima dessa lesão e eu não posso jurar que ela já atingiu tecidos profundos. Se eu não posso jurar em que fase que ela está, eu coloco como uma lesão não classificável, que eu não sei se ela está entre 3 e 4, e quando eu realizar o desbridamento dessa casca, desse tecido necrótico preto, e eu conseguir verificar, aí sim eu poderia estar classificando como 3 ou 4. Nós temos ainda a lesão por membrana mucosa, que pode ser justamente por uso de dispositivos, né, região de boca, região de meato uretral, com o catéter, geralmente relacionada a dispositivo médico, a de membrana mucosa, pode ser também traqueal, pelo tubo no tubo endotraqueal, ou eu tenho a lesão por dispositivo, como eu já expliquei, que pode ser por meia elástica, e eu vou explicar numa aula só de lesão por dispositivos, como a gente fazer para prevenir, tá? Então, aqui os pontos de pressão, como eu já falei, o campeão de audiência temos na sacra, calcâneos,
dorso, região occipital é uma região que geralmente passa batido na nossa avaliação por conta do couro cabeludo, né, do cabelo. A gente tem que observar bem, principalmente pacientes que vêm do centro cirúrgico e pacientes que vêm do PA. Traumas, politraumas, ou paciente que fica muito tempo em uso de droga vasoativa e de e de hemodiálise, às vezes com processos até mais rebuscados, como a utilização de circulação extracorpórea, como a ECMO. Esses pacientes geralmente estão em instabilidade hemodinâmica tamanha que a gente não consegue mobilizar esses pacientes, e aí então a região occipital pode ser prejudicada. Aqui também uma curiosidade desse slide: os pacientes que ficam sentados, os pontos de pressão devem ser sempre, pelo menos, modificar o local que ele está sentado, sempre fazer uma leve descompressão para que esses locais de sacral, crista ilíaca, região ali da panturrilha e joelho podem ser pressionados pela cadeira de roda. Então não adianta só pensar que o paciente está sentado, que ele está bem mobilizado. A gente tem que fazer as leves descompressões também sempre. Esses pacientes também que estão em estado grave, fazer leves descompressões também é uma pedida, porque modificar posição cefálica, fazer só a descompressão, levitação e voltar, isso já ajuda muito, apesar de às vezes a gente não resolver, porque esses pacientes estão com a perfusão muito diminuídas, né, principalmente na pele, né. E aqui tem alguns modelos de mobilização, mas eu vou explicar ali na frente, tem um desenho bem legal para mostrar. Aqui esse algoritmo da Agency for Healthcare Policy and Research, meu inglês é meio macarrônico, gente, mas aqui o que é importante vocês saberem não é o meu inglês, e sim as atitudes aqui a fazer. Nós temos esse algoritmo dizendo: se o paciente tem déficit de mobilidade ou atividade, eu vou seguir as diretrizes. Se ele não tem, a gente vai fazer reavaliações periódicas, porque o paciente pode mudar o grau, né, de gravidade dele, o grau de mobilização. Por isso que a escala de Braden tem que ser feita de cada 24 horas, porque isso pode mudar a todo momento, né? O paciente pode estar bem hoje, amanhã ele ser entubado e ficar acamado, sedado. Então, por isso que a gente reavalia diariamente o grau de risco. Aí eu vou fazer a escala de avaliação de risco para justamente ver essas mudanças. Se ele continua com déficit de mobilidade, eu vou fazer a mobilização, proteção contra as forças mecânicas com uso de superfícies de suporte, o bom e velho travesseiro. A gente pode usar também as proteções com terapia multicamadas, né, que são curativos, coberturas que têm espumas de redistribuição de pressão. Elas são são espumas mesmo, que eu coloco em regiões de proeminências ósseas e protege aquele local da pressão, redistribui a pressão. Os colchões pneumáticos também, que vão fazendo, eles vão enchendo e vão diminuindo, movimentando, né, esse local de pressão. E os colchões pneumáticos, é importante falar, para a gente não deixar eles tão cheios, que pressione também pacientes muito emagrecidos, e nem tão vazios. Lembrar de ligar esse colchão depois do banho, né, geralmente é uma coisa que acontece. Desliga o colchão para poder dar o banho e esquece de ligar, e aí o paciente fica sem essa proteção e a função que o colchão, né, se propôs. As placas de hidrocoloide podem ser utilizadas, mas a equipe tem que estar treinada, porque onde tem essas coberturas, como terapia multicamadas e hidrocoloides, geralmente a enfermagem acha que não precisa mobilizar porque já está protegido. E, na verdade, essas coberturas, elas protegem até certo ponto, e elas têm mais um poder ali também de exercido na liberação da fricção ali, né? Então, a mobilização é soberana, a mobilização feita pela enfermagem é ela que manda na prevenção, mesmo com essas superfícies, com esses adesivos, o paciente tem que ser mobilizado.
Então, aqui continuando, eu vou ter, né, esses coxins, travesseiros no uso, controlar essa umidade, trocar esse paciente o mais rápido possível, porque a umidade associada à imobilização, ela vai aumentar esse risco, principalmente pacientes incontinentes, e até estudar se é preciso colocar um catéter vesical para evitar essa umidade nesse local. E geralmente, quando os pacientes estão assim mobilizados, a gente precisa quantificar, débito urinário e a gente precisa colocar o catéter vesical mesmo. Déficit nutricional, sempre chamar o paciente que está com escala de Braden elevada, geralmente a nutrição também vai estar ali prejudicada, sempre conversar com um nutricionista para tanto melhorar a nutrição como colocar os suportes, né, eh me falta agora a palavra, mas os oh, meu Deus, vou lembrar. E os cuidados com a pele, as medidas precoces para prevenção, né, como hidratação, os hidratantes, os lenços com dimeticona, né, então a gente aí tem aí muitos a serem utilizados. Os suplementos nutricionais, lembrei. Lembrei, os suplementos nutricionais. Que bom. Então vamos lá. Agora nós vamos começar com as 6 etapas da Anvisa, que é baseada nos guidelines internacionais. Nós temos 6 etapas a cumprir, é a RDC 36 da Anvisa. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre essas 6 etapas, que é o que vocês têm que protocolar para que isso aconteça. Ainda tem muita coisa de estratégia por trás para acontecer, mas essas 6 etapas, se a equipe tiver, sabendo, se isso for uma cultura dentro do seu hospital, se você conseguir implementar com que os técnicos e os enfermeiros a realizem, aqui mora, todo o processo, mas tem muita coisa da gestão por trás para o enfermeiro que é líder fazer, tá bom? Então, na próxima aula, vamos falar dessas 6 etapas.